Vamos agora falar sobre algumas características do som. A intensidade, a altura, o timbre. E quando a gente fala em altura, eu quero falar um pouquinho sobre escala, mas coisa bem rápida, na verdade, né? Muito bem, então vamos começar aqui, Claudio, falando sobre a intensidade, né, das ondas sonoras, né? Porque para elas a gente usa uma escala diferente das demais, né? É mais útil utilizar uma escala diferente, né? Sim. Bom, a intensidade, na verdade, é a pressão sonora, né? Porque o som são ondas mecânicas e a pressão que ela exerce numa determinada superfície, a gente pode medir como sendo uma intensidade, né? A energia ou potência por metro quadrado, né? Watt por metro quadrado. Isso seria a intensidade sonora, né? Que a gente pode, inclusive, levando em conta a sensibilidade do ouvido, ser medida em decibéis. Quanto decibels, de energia, né, por unidade de área, por unidade de tempo, a onda transporta, né? Isso. E a escala utilizada, levando em conta a sensibilidade do ouvido, né, uma escala logarítmica, né, é a escala decibel, né, que o plural é decibels, né, não decibéis, mas decibels. E isso é uma coisa fácil de ser medida usando um decibelímetro, né, que hoje em dia tem aplicativos no celular, muito simples, né, muito fáceis de conseguir, gratuitos, né, e você pode medir a intensidade, né, os decibels. Né. Então isso seria a intensidade. Agora, quando você leva em conta a sensibilidade do ouvido humano, que é diferente para cada frequência, então nós chamamos de volume do som, né? Então quando você tem um aparelho de som cuja intensidade está começando a incomodar, a gente diz, o volume está muito alto, né? Então na verdade, quando levando em conta a sensibilidade do nosso ouvido, a gente chama volume, né? Porque não basta só medir a intensidade, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um som na faixa do ultrassom, a gente não escuta. Então pode ter uma potência altíssima na faixa de ultrassom, a gente não vai se incomodar, né? Então, dependendo somos sensíveis só a um intervalo de frequência, exatamente, né? De 20 Hz até 20 mil Hz. 20 né? Exatamente, nessa faixa aí, né? Bom, isso então seria a intensidade e volume levando em conta a sensibilidade do ouvido. A outra característica do som é a altura, né? A gente confunde um pouco a altura como sendo a intensidade, né? Mas isso é comum. A altura, na verdade, está relacionado com a frequência, né? Ou seja, graves e agudos, né? Então, aqui nesse xilofone aqui, a gente pode dar exemplos, né, de vibrações graves, né, som grave e sons agudos. O xilofone aqui nada mais é do que hastes, né? São barrinhas de alumínio, né? E conforme você toca, ela vibra, né? No seu modo fundamental. Lógico que ele tem vários harmônicos, né? Mas cada uma vibra, né, numa determinada frequência. Ela vibra e com isso o som também vai vibrar. Então a altura está relacionada exclusivamente à frequência do som. A frequência, isso. Por exemplo... Quanto menor a frequência, os sons são mais graves, né? Mais graves, né? Isso. E quanto maior a frequência, os sons são mais agudos, né? Isso. Por exemplo, aqui eu tenho uma haste, né? Uma barrinha mais curtinha, né? Então ela vibra mais rápido do que uma haste mais comprida, né? Então ela vibra mais lentamente. Com isso a frequência vai ser maior, ou seja, mais grave, né? E aqui, mais alto, maior a frequência, mais agudo. Então aqui temos sons com diferentes alturas. Exatamente. Né? Uma altura para cada haste, né? Tecla dessas aí, não é? Exatamente. E o detalhe aqui do xilofone é que tem uma cordinha aqui embaixo para que ele possa vibrar mais livremente, né? Ela não pode ficar diretamente na madeira, né? Porque ele pode amortecer essa vibração. Então é colocado uma corda para ele poder vibrar mais livremente, não ter tanto amortecimento. E a outra característica do som é o timbre. Então você pode ter instrumentos que têm vibração de mesma frequência, porém eles têm timbres diferentes, né?
por exemplo, o som mais puro possível é o do diapasão. Então esse som que a gente ouve com essa caixa de ressonância é um som que ele é muito puro. Agora, eu posso tentar descobrir aqui, no xilofone aqui, alguma tecla que tenha a mesma frequência praticamente. Só que aqui eu tenho mais harmônicos. Além do fundamental, eu tenho vários harmônicos. Então eu tenho um timbre diferente, né? Então, por exemplo, esse som e esse som. Praticamente a mesma frequência, porém timbres diferentes, né? Esse outro diapasão, por exemplo. Então, a gente associa o timbre, né, ao conjunto de frequências, né, exatamente, que compõem aquele som. Aquele né? som. É um som periódico, né? Então é uma questão de decomposição espectral, na verdade. Exatamente, né? que tem vários harmônicos. Né? Ah, interessante. Eu só queria, antes de encerrar a aula, né, dizer que o conceito de oitava, né, que é um conceito importante, né, no que diz respeito a escalas musicais. Né? Oitava se refere, né, à duplicação da frequência. Então, se aqui eu tenho uma determinada frequência, né, o som que tem a frequência, que é o dobro desta aqui, corresponde então a uma oitava. Né? Então, eu estou imaginando, né, que aqui eu tenha uma oitava. Né? E o que se convencionou, né, é que existem várias formas, né, de dividir uma oitava, né, em notas musicais, o número de notas. Né? Então, a escala natural aqui deve estar representada por essas de alumínio, eu não sei se com muita precisão, né? E estas outras é quando você divide uma oitava em 12 partes, né? De forma que a frequência desta aqui é igual à frequência desta vezes 2 elevado à potência 1 sobre 12. Na escala de igual temperamento, né? Então, esta aqui, por outro lado, já tem uma frequência de 2 elevado a 2 sobre 12, que é igual a 2 elevado a 1/6 dessa frequência. E essa aqui se ouve por bem chamar de bemóis, né? Aqui eu tenho 5 bemóis, né? O fato é que esta escala, eu acho que aqui se procura representar, então, essa escala de igual temperamento, né? As frequências, uma frequência para outra, elas diferem por um fator 2 elevado a 1 sobre 12. De forma que depois de 12, se eu tomar n aqui igual a 0, n igual a 1, né, depois de 12 eu volto a uma frequência que é exatamente o dobro dessa que eu comecei. Ok. E a escala natural são essas notas aqui que eu estou imaginando, não sei se isso aqui é uma representação muito perfeita, né? Porque é um instrumento mais simples, né? Pode ser que não aconteça isso. Mas, de qualquer maneira, no caso da escala natural, nós temos, então, 7 notas, né? Essas notas aqui.